Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais em letras brancas. Voltamos a apresentar. Volta com o direto do plenário, já com imagens do retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, com a previsão de chamamento de novo processo para julgamento, já com a perspectiva de que teremos, dentro de instantes, a apresentação dos devidos elementos processuais, ou seja, de todo o segmento do que está previsto para que possa haver o julgamento. O que foi anunciado no final da sessão anterior, da primeira parte, foi o recurso extraordinário 842.844. Vamos conferir a partir de agora, aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Podemos sentar? O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada de madeira em formato da letra U invertida. Boa tarde a todos, retomando a nossa sessão. No canto direito inferior da tela, há uma intérprete de Libras. Extraordinário 842.844, procedente de Santa Catarina, da relatoria do ministro Luiz Fux, recorrente ao Estado de Santa Catarina e recorrido é Rosimere da Silva Martins, figurando como amicus curiae o município de São Paulo. Este é um caso relacionado ao direito de gestante e é um caso associado a 3 objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio: igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico e redução das desigualdades. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux, para relatório. Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, eminentes pares. O ministro Luiz Fux senta-se à direita na bancada. Deposto pelo Estado de Santa Catarina, com fruto no artigo 102, inciso 3º, alíneas A e C da Constituição da República, contra um acórdão que julgou procedente a ação rescisória da recorrida Rosimere da Silva Martins, acimentado. Ação rescisória, alegação de violação de literal dispositivo legal. Artigo 485 do CPC. Professora, contratação temporária, gravidez no referido período, término do contrato de trabalho, pedido de reconhecimento da estabilidade provisória e da necessidade de concessão da licença gestação. Acórdão objurgado que negou tais benefícios, divergência da matéria, no âmbito deste Tribunal de Justiça. Utilização desse entendimento, caracterização de infringência do areste aos artigos 7º, inciso 18º e 39, parágrafo 3º, ambos da Carta Magna, bem como o artigo 10, inciso 2º-B do ADCT. Direito da autora, percepção dos valores referentes ao período que permaneceu indevidamente afastada. Axio procedente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme o artigo 7º, inciso 18º da Constituição da República e o artigo 10º, inciso 2, a linha B do ADCT. Agravo de instrumento 710203, relatora de excelência, a ministra Carmen Lúcia. Na origem, Rosimere da Silva Martins ajuizou a ação rescisória com o objetivo de reformar o acordo proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que terminou por negar o direito à estabilidade provisória e à licença maternidade, por entender que a dispensa da empregada gestante ao término do prazo do contrato de trabalho não é arbitrária sem justa causa. A gravidez não assegura a prorrogação do contrato ou pagamento de salário após seu término, ou seja, alega-se aqui a distinção entre uma gestante contratada e servidora e uma gestante nas hipóteses de contratação temporária e o direito à licença maternidade.
O tribunal acuou a apreciação rescisória, deu-lhe provimento, com fulcro do artigo 485, inciso 5º do CPC, de 73 ainda, sob fundamento de violação literal dos artigos 7º, inciso 18º, 39, parágrafo 3º e 10º, inciso 2º-B do ADCT. Na oportunidade, assentou que, independente da condição de contrato por tempo determinado, há um fato superveniente, a gravidez, que, combinado com a condição de não ter dado causa à rescisão, garante-lhe a outorga da estabilidade provisória e do benefício da licença maternidade por força da Constituição. Aí eu cito os documentos. Em face desse acórdão, foi interposto presente recurso ordinário. Nas razões do apelo extremo, alega-se violação aos artigos 2º, 37 caput 1, 2 e 9 da Constituição Federal, sustentando-se, em síntese, que a condição de contratação da recorrida foi para viger por tempo determinado. Pretender elastecer seu termo inicial, final, a pretexto da estabilidade provisória concedida às restantes, é descaracterizar essa espécie de admissão, transmudando-a para prazo indeterminado, inviabilizando, em consequência, até mesmo os fins para os quais o Estado foi autorizado a admiti-la. O tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, por entender que a decisão recorrida estava de acordo com a jurisprudência da Corte, bem como incidentes no caso dos óbitos da súmula 282 e 284, razão pela qual foi interposto agravo. A contínua examinar o preenchimento de pré-requisitos da interposição do recurso ordinário e a transcendência econômica, política, social e jurídica da matéria, suscitou-se a necessidade deste excesso do tribunal definir, por meio da sistemática da repercussão geral, o direito de gestante, contratada pela administração pública por prazo determinado, ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença maternidade e estabilidade provisória. O tribunal, no dia 4 de maio de 2012, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Aí eu cito o acórdão do julgamento. Em pauta, recurso extraordinário número 842-844, requerente Estado de Santa Catarina contra Rosiméria da Silva Martins. Quem vota é o ministro Luiz Fux. Independentemente do regime jurídico de trabalho. Examinados os autos, eu dei provimento ao agravo e determinei a sua reautuação. O município de São Paulo, o município de Unai e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e a própria Defensoria Pública da União foram admitidos no processo na condição de amite curia, nos exatos termos do artigo 138, caput do Código de Processo Civil atual. Tenho a impressão de que, com esses dados, torna-se possível, senhor presidente, a realização das sustentações orais. Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Convido, então, para fazer uso da palavra, pela recorrida Rosiméria da Silva Martins, o doutor Hélio Augusto Gomes dos Santos Júnior. Vossa Senhoria tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo ministro relator. O advogado está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Tem pele clara, cabelos, bigode e barba castanhos escuros, lisos e volumosos. Usa toga preta sobre terno bege, camisa branca e gravata vermelha. Destacando aspectos essenciais de serem considerados na fixação da tese de repercussão geral, que em tudo se relacionam com a situação da senhora Rosiméria e reforçam os argumentos pelo não provimento do recurso extraordinário, ora em julgamento. Considerando que o presente julgamento se dá sob o rito da repercussão geral, excelências, é pertinente o lembrete de que a tese fixada impactará pessoas em situações muito diversas. Existem entes que não asseguram por lei a licença maternidade às suas servidoras admitidas por tempo certo, ou ocupante de cargos demissíveis ad nutum,
Mas existem entes que já asseguram esses direitos por lei, como é hoje o caso do recorrente, o Estado de Santa Catarina. Não há como abrir brecha para o retrocesso e fragilização da proteção à maternidade, especialmente onde esses direitos, ora em questão, já são legalmente assegurados. Até mesmo as peculiaridades existentes entre a contratação por tempo certo e os cargos demissíveis ad nutum não devem ser desconsideradas. Feito esse lembrete inicial, avança no sentido de destacar quais são os dois vetores interpretativos essenciais, tanto para a fixação da tese de repercussão geral, como para o caso da senhora Rosemary. Ambos os vetores decorrem da Constituição e encontram forte respaldo na jurisprudência dessa egrégia Corte. O primeiro destes vetores é que tanto a licença maternidade como a estabilidade provisória decorrem do direito social à proteção à maternidade, que é um direito de dupla titularidade. É um direito da mãe, mas é também um direito da criança recém-nascida. E neste último caso, a Constituição foi bastante clara ao determinar que se deve assegurar os direitos fundamentais das crianças com máxima prioridade. Nesse sentido, é bastante claro que a estabilidade provisória é fundamental para assegurar à mãe condições para uma gestação mais tranquila. E a licença maternidade é imprescindível para que o recém-nascido receba os cuidados de que tanto precisa. O segundo vetor interpretativo, por sua vez, permite a adequada abertura da interpretação normativa para a realidade social do país. É o vetor da não discriminação decorrente do princípio constitucional da igualdade. Não se pode esquecer, excelências, que a licença maternidade e a estabilidade provisória são normas protetivas que visam resguardar a participação das mulheres no mercado de trabalho. Ainda que existam relevantes discussões sobre avanços ainda necessários para se efetivar a igualdade no mercado de trabalho, certamente esses avanços não virão da desproteção de mães e recém-nascidos. A importância da abertura interpretativa à realidade social fica mais evidente quando se complexifica a análise e se agrega outros marcadores. Por exemplo, excelências, a situação das mães solo. Famílias monoparentais são uma realidade do país e são predominantemente mantidas por mulheres. E aqui cabe aludir à tese e às razões de decidir do tema 1182, de relatoria do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, oportunidade em que esta colenda corte reconheceu o direito de pais solteiros, servidores públicos, à licença maternidade. Ainda que não haja previsão expressa assegurando esse direito aos genitores monoparentais, esta colenda corte, interpretando a Constituição, entendeu que, à luz da proteção integral da criança, com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, deveria ser estendido o benefício a estes pais. Estes mesmos princípios e razões de decidir no tema, hoje, em julgamento, impõem que seja reconhecido o direito à estabilidade provisória e licença maternidade às servidoras admitidas por tempo certo. Adentrando as alegações apresentadas pelo recorrente, alega-se principalmente que a licença maternidade descaracteriza a contratação por tempo determinado, assim como a estabilidade provisória, transformando essa contratação por tempo em contratação por tempo indeterminado, e que isto violaria a Constituição, tanto no inciso 9º como no inciso 2º do artigo 37. Excelências, não há como concordar com essa alegação. A duração máxima de ambos os direitos é previamente sabida, não há indeterminação. Sustentação disso, oral é feita preciso pelo considerar advogado Hélio Augusto entre a Gomes previsão dos constitucional Santos. que autoriza contratações temporárias pela administração pública e a prática, há um abismo. Na educação pública, por exemplo, as contratações que eram para ser excepcionais, as por tempo certo, são a regra. No estado de Santa Catarina, existem muito mais servidores temporários na educação pública do que servidores efetivos. E isso se repete todos os anos. A carreira na educação pública hoje se inicia no serviço temporário. Ministros Nesse discutem cenário, se servidora negar a pública licença contratada maternidade
por prazo Instabilidade determinado, provisória às servidoras admitidas por tempo certo é impor a tem elas direito à escolha licença maternidade carreira e e à maternidade. estabilidade Não provisória. que essa escolha já não seja, de certa forma, imposta, em certa medida, mas a situação ganharia contornos mais dramáticos. Seria ainda, em certa medida, premiar o Estado com economia de recursos por distorções causadas por ele próprio. O período em que as servidoras, por exemplo, da educação, estão vinculadas ao Estado por vínculo precário, como é a contratação por tempo certo, coincide com o período em que essas poderiam ser mãe com mais facilidade. Muitas vezes, somente depois de anos é que se abre um concurso e essa servidora consegue ingressar no serviço efetivo. Aí, quando ela finalmente poderia usufruir dos direitos decorrentes da proteção à maternidade, essa servidora tem dificuldade ou não consegue ser mãe. A proteção à maternidade chegaria tarde, e chegar tarde significa que a proteção é insuficiente. Por fim, excelências, insisto, a jurisprudência dessa colenda corte é incompatível com o provimento do recurso extraordinário, hoje sob julgamento, e com a fixação de tese de repercussão geral que não reconheça o direito das servidoras admitidas por tempo certo à licença maternidade e estabilidade provisória. Um último exemplo é o tema de repercussão geral número 782, de relatoria do excelentíssimo ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. Nesse tema, Vossas Excelências superaram a jurisprudência anterior da Corte em uma guinada mais protetiva, favoravelmente à concessão da licença adoção no mesmo prazo da licença maternidade, inclusive com reconhecimento de mutação constitucional. No presente caso, não é preciso adotar medidas mais interpretativas, é preciso apenas aplicar os entendimentos já afirmados por esta Corte em casos assemelhados. Reitero o pedido de não provimento do recurso extraordinário ora em julgamento e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Hélio Augusto. Falará agora pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o doutor Aman Tabosa de Moraes de Córdova, ex-defensor público geral. Seja muito bem-vindo à tribuna. Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. Parabenizo. O advogado está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para o ministro-presidente. Então, desde já, parabéns pelos primeiros passos. Tem pele clara, cabelos castanhos escuros, lisos, curtos. Usa toga preta sobre terno azul marinho, camisa branca e gravata cinza. Das mulheres nessa Corte Suprema. Excelentíssimo senhor ministro relator, Luiz Fux, peço licença para, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar todos os demais ministros desta Suprema Corte. Cumprimento ainda a excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos, a senhora secretária desta sessão plenária, senhoras e senhores. Conforme bem relatado pelo ministro Luiz Fux, este Supremo se debruça agora sobre o tema da sistemática da repercussão geral 542, saber se o direito ou não da gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse é o tema central. Lembrando que, no caso concreto, o contrato tinha como termo final 31/12/2002 e a criança nasceu em 2/2/2003. Portanto, obviamente, a gravidez se deu no contrato durante a vigência do contrato temporário. O ente público, excelências, aponta, como bem relatado pelo ministro Fux, violação ao artigo 37 caput, ao inciso 9º, ao inciso 2º e ao artigo 2º também, todos da Constituição Federal, que dizem, respectivamente, sobre os princípios da administração pública, sobre os princípios que autoriza a contratação temporária, sobre a regra do concurso público e sobre a harmonia entre os poderes, não podendo o Poder Judiciário determinar que o Executivo seja obrigado a pagar por aquilo que o ente público entende que não é devido.
Então, alega o Estado de Santa Catarina que o acórdão pretendeu elastecer o termo final do contrato de trabalho, a pretexto da estabilidade provisória concedida à gestante, descaracterizando esta espécie de admissão, transmudando-a para prazo indeterminado, inviabilizando, em consequência, até mesmo os fins para os quais o Estado foi autorizado a admiti-lo. E aqui eu preciso ser honesto com Vossas Excelências, a tese é plausível, a tese é defensável, só que ela não é a melhor tese a ser adotada por este Supremo Tribunal Federal. A ponderação de valores constitucionais precisa ser feita por este intérprete maior da Constituição Federal, daí porque entendemos que, embora defensável, a tese não é a melhor tese a ser definida por esse Supremo Tribunal Federal. E eu sustento que não apenas a tese da recorrida também está lastreada na Constituição Federal. E daí porque é necessário, sabemos que não existe uma colidência entre os dispositivos da Constituição Federal, que são todos harmônicos entre si. Cabe ao caso concreto saber qual aquele que prepondera, qual aquele que recua. Então, essa é exatamente a situação desse tema 542. Alega a recorrida, que está lastreada no artigo 7º, relação do emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, combinado com o artigo 18, que é a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, inciso 20, proteção do mercado de trabalho, e o artigo 10, 2b do ADCT, né, que diz que até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, nós temos aqui também assento constitucional na discussão trazida pela recorrida. Então, nós temos, obviamente, duas teses plausíveis, né? Cabendo a este Supremo, repito, fazer essa ponderação de valores. É importante dizer que a súmula 244 do TST, ela deixa claro que a estabilidade de que diz respeito o artigo 10.2b do ADCT, essa estabilidade provisória é possível mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Então, a súmula do TST também, já dentro dos contratos determinados, assegura essa estabilidade provisória à gestante, né? Então, em verdade, há um elemento uniformizador entre as trabalhadoras gestantes em geral, que é a proteção assegurada pela Constituição da República, a maternidade e a criança. E aqui eu cito, porque eu vou adentrar nesse tema, e a criança. Para que se acione essa proteção, basta que exista o vínculo, independente do regime jurídico aplicável e do ente federativo envolvido, e que se sobrevenha a condição de gestante durante esse vínculo. Então, esses são os requisitos que precisam ser aplicados a toda e qualquer gestante, seja o contrato temporário, seja o contrato administrativo, seja o contrato pela CLT, né? E não por acaso, esta Suprema Corte, e eu aqui cito 2 exemplos, um de cada turma, a primeira e a segunda turma, RE 634093, do ministro Celso de Mello, e do próprio ministro relator, ministro Fux, no agravo de instrumento 804-574, todos do Distrito Federal, né? Essa Corte admitiu proteção constitucional, prevalece em favor dos trabalhadores em geral, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se contratual ou administrativo, mesmo que precário ou por prazo determinado. Portanto, esse tribunal, por suas 2 turmas, já se debruçou sobre esse tema específico e, no caso, daria desprovimento ao recurso do ente estatal. Em pauta, ministros discutem se servidora pública contratada por prazo determinado tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. A Defensoria Pública reputa de mais importante neste caso e que está sendo tratado, talvez, de uma forma lateral e que nós entendemos que seja a questão cerne desse julgamento. Existe uma criança que precisa ser o personagem central dessa história. O princípio da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, previstos no artigo 227, precisam ser o ponto fundamental deste julgamento. Nós estamos falando aqui que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, colocando-a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa é a redação do artigo 227, que, volto a dizer, é o artigo central dessa discussão.
Existe uma vida que precisa ser protegida naquele momento inicial, naquelas primeiras horas, naqueles primeiros dias e meses da vida dessa criança. Princípio da prioridade absoluta, princípio do interesse superior da criança, que estão dentro da doutrina da proteção integral, que a nossa Constituição abarca, e que também está no artigo 1º do ECA, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso, portanto, dizer que o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que, por sua vez, tem por base a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que, no seu princípio 4º, diz que a criança gozará os benefícios da Previdência Social, terá direito a crescer e criar-se com saúde. Para isto, tanto a criança quanto a mãe são proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré- e pós-natais. Então, o Brasil ele é signatário da convenção essa que foi assinada em 1990, mesmo ano que entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, no nosso país. É importante dizer, portanto, por que eu estou fazendo tanta questão de trazer? Porque a criança, sem prejuízo dos direitos da mãe, na condição de geradora daquela vida e de quem é o alimentante daquela criança, nós temos um pacto com o nosso Estado. O Estado tem um pacto com as crianças no sentido de protegê-las com prioridade absoluta. Então, não por acaso, a Lei Complementar 146 de 2014, ela estendeu a estabilidade provisória do artigo 10.2b do ADCT nos casos de morte da mãe gestante a quem detiver a guarda de seu filho. Então, alguém precisa ter a licença gestante, a estabilidade provisória, para cuidar daquela criança, porque a criança é um ser em absoluta fragilidade que precisa da estrutura e do abrigo do Estado para que ela seja cuidada por alguém. Pode até não ser uma mulher, caso essa mãe faleça no parto. Então, essa lei complementar, ela regulamenta, sabemos todos, a Constituição Federal. Então, volto a dizer, essa criança deve ser a prioridade desse processo, sem prejuízo dos direitos assegurados à criança. E já me encaminhando para o final, Excelência, eu também cito aqui os precedentes citados pelo meu colega de tribuna, o tema da relatoria do excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, o tema 782, que diz que licença maternidade abrange a licença adotante. Esse tema foi trazido a julgamento em 2016. E também o tema 1182 da relatoria do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que diz que a licença maternidade ao genitor, que concede licença maternidade ao genitor monoparental ao servidor público. Vejamos aqui que nessas duas condições, não necessariamente a pessoa que tem essa licença maternidade deferida é uma mulher, podendo ser um homem, podendo ser uma pessoa que tem a guarda da criança, como visto na Lei Complementar 146. Então, por essa razão, a gente entende que, a despeito de toda a base constitucional que existe na defesa para o desprovimento desse recurso por parte da recorrida, nós entendemos que o artigo 227 e essa criança, ela precisa ser o elemento central desse julgamento para que ela seja protegida e para que o Brasil possa cumprir o que está disposto no artigo 227, sem prejuízo dos dispositivos do artigo 7º da Constituição Federal já aqui citados. Então, por essas razões, a Defensoria Pública se manifesta pelo desprovimento do recurso extraordinário, confirmando-se a jurisprudência já consolidada no âmbito dessa Corte, no sentido da incidência do artigo 10.2b do ADCT, em favor das trabalhadoras em geral, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se contratual ou administrativo, mesmo que precário ou por prazo determinado. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção e desejo a todos um excelente julgamento. Muito obrigado, doutor Aman. Ouviremos agora a Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. A Vice-Procuradora-Geral da República está à esquerda do ministro Barroso, na parte central da bancada. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux, excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados que ocuparam a tribuna, demais advogados, advogadas, servidores e servidores, público que nos assiste. Trata-se de recurso extraordinário em que se discute o direito da gestante contratada pela administração pública por prazo determinado
ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória. A controvérsia, portanto, cinge-se à aplicabilidade do previsto no artigo 7º, inciso 18 da Constituição da República e no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, a servidora gestante no âmbito de contratos não qualificados pelo vínculo de provimento efetivo. A Constituição de 1988 estabelece uma nova compreensão sobre a proteção à infância e à família. Além de definir a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, garante a tutela das crianças em prol de seu próprio bem-estar e de seu adequado desenvolvimento. A norma do artigo 6º, caput da Constituição, qualifica a proteção da maternidade e da infância como direito social, portanto, direito fundamental. Mais adiante, no artigo 226, estabelece que a família tem especial proteção do Estado. Em seguida, no artigo 227, a lei maior impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, dentre outros. A expressão com absoluta prioridade indica a opção feita pelo Constituinte originário de conferir proeminência na proteção dos direitos dos menores, e essa decisão política fundamental reverbera no tema ora em julgamento. Tal como afirmado no julgamento plenário desta Suprema Corte, em 12 de maio de 2022, no recurso extraordinário 1348854 de São Paulo, relator ministro Alexandre de Moraes, a ratio das normas constitucionais de proteção ao direito à maternidade, Constituição Federal, artigos 6º, 7º, inciso 18, 201, bem como de proteção à família, Constituição Federal, artigos 226, 227 e 229, tem também como finalidade a absoluta prioridade que a Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece para integral proteção à criança, inclusive ao recém-nascido. No Brasil, a licença maternidade surgiu em 1943, com a consolidação das leis do trabalho, tendo sua instituição refletido a compreensão de que precisaria de um interstício temporal junto à criança recém-nascida para garantir a qualidade de vida deste novo ser, que deve ser protegido pelo Estado, proporcionando-se-lhe condições para que tenha os cuidados, carinho e afeto de que necessita e que são indispensáveis à sua evolução. A Constituição elegeu como valor fundante a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, o direito fundamental à proteção à maternidade e à infância, artigo 6º, e, assim, também a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, artigo 7º, inciso 18. Objetivando dar concretude ao direito esculpido, vedou-se na regra do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, até que fosse promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Nesse contexto, o direito à licença maternidade consiste em benefício assegurado pela Constituição às trabalhadoras urbanas e rurais, bem como às ocupantes de cargos públicos, artigo 39, parágrafo 3º, cuja finalidade é a de assegurar à mãe um período de convívio com a criança mediante afastamento laboral remunerado. De outro lado, ao garantir a estabilidade à trabalhadora gestante, a Constituição protege não apenas a grávida, mas também a criança que está para nascer em um ambiente de segurança psicológica e econômica. Trata-se também de medida que visa a combater discriminações incrustadas na sociedade em relação à maternidade, presente a dificuldade que a mulher teria em encontrar emprego no caso de despedida durante a gravidez ou no imediato pós-parto. Diante do tratamento constitucional de ampla proteção à maternidade, a outorga da licença maternidade e da estabilidade provisória pauta-se no melhor interesse da criança e na proteção da família, bens jurídicos amparados pela Constituição. Desse modo, restringi-los em razão da natureza jurídica de contratação da gestante significaria mitigar a efetivação dos direitos assegurados pela Constituição Federal, comprometendo-se indevidamente a real concretude à integral proteção da criança e da maternidade.
Externando essa mesma compreensão, ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal possuem precedentes que amparam servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, garantido-lhes o direito constitucional à estabilidade provisória, expresso em indenização substitutiva de valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem até 5 meses após o parto. Recurso extraordinário 597989, relator ministro Ricardo Lewandowski, primeira turma, julgado em 2010. E recurso extraordinário 1299005, relator ministro Nunes Marques, julgado em 23 de novembro de 2021. Esse entendimento também se harmoniza com a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 497 da sistemática da repercussão geral, no julgamento plenário em 10 de outubro de 2018, do recurso extraordinário 629053, relator para o acordo do ministro Alexandre de Moraes, oportunidade em que a maioria desta Corte formou entendimento de que a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. A partir da reafirmação da jurisprudência já consolidada na Suprema Corte, a extensão dos direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória para gestantes contratadas por prazo determinado ou ocupantes de cargos comissionados ad nutum, haverá de ocorrer nos mesmos termos das demais servidoras e empregadas grávidas. Essa é, data vênia, a interpretação compatível com o modelo constitucional de família e com o dever constitucional de proteção integral, com absoluta prioridade dos interesses do menor. Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário e, no tocante à repercussão geral da matéria, pela fixação da seguinte tese: a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum faz jus à licença-maternidade e à estabilidade provisória. Obrigada. Muito obrigado, senhora vice-procuradora-geral. O ministro Luiz Fux me informa que tem um voto longo nessa questão importante e delicada e que não teria tempo de concluí-lo antes do término da sessão, inclusive porque às 18 horas teremos o lançamento de um livro coordenado pelo professor Luiz Edson Fachin, pelo professor Álvaro Souza Cruz, que inclusive me deram uma carona, e também por mim, que nos reuniremos na biblioteca às 18 horas. De modo que retomaremos amanhã. Muito importante, o início da sessão amanhã será uma sessão solene, em que virá o presidente do Senado, já confirmado, e o presidente da Câmara, e esperamos, o presidente Lula está ainda se recuperando de cirurgia, mas haverá um representante do presidente da República, e eu mesmo para uma celebração dos 35 anos da Constituição, e, na sequência, teremos a nossa sessão normal com o voto do ministro Luiz Fux, neste caso, e retomaremos a pauta que vai ser divulgada em seguida. Em razão de circunstâncias dos dignitários que nos visitam, eu pediria o esforço de começarmos pontualmente às 14 horas, porque um dos convidados tem outro compromisso e precisará se retirar. Ok? Agradecendo a presença de todos, cumprimentando os senhores advogados que estiveram na tribuna, declaro encerrada a sessão.